Então é um prazer novamente estar aqui com vocês, né? É uma honra estar aqui me apresentando para vocês, para tratar de temas que estão fervilhando na gestão condominial, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento e de restrições de atividades, né? E isso é que acabou causando, né, essa necessidade de abordarmos assembleias virtuais. Todos nós sabemos, né, que desde o momento que as restrições foram estabelecidas, recomendadas, as assembleias condominiais tradicionais no formato presencial ficaram suspensas, né, até por recomendação das autoridades públicas de saúde, né, essas reuniões para evitar aglomeração de pessoas, né, ajuntamento de pessoas. Todas as reuniões ficaram suspensas, né? A recomendação de não realização dessas reuniões para evitar o contato humano que poderia ou poderá contribuir para a propagação do novo coronavírus ou da Covid-19 nas comunidades condominiais. Então, os condomínios do Brasil, de um modo geral, através dos seus síndicos, né, respeitaram essa recomendação, estão respeitando essa recomendação. As assembleias presenciais, elas não estão acontecendo nos condomínios. Só que sabemos, né, que o ritual de assembleia no condomínio, o instituto assembleia no condomínio é fundamental para que o condomínio possa andar em determinadas deliberações, né? A assembleia, ela é um agente importantíssimo na estrutura administrativa de um condomínio, né? Não dá para pensar, né, numa estrutura perfeita de um condomínio sem a presença de uma assembleia de condomínio. Eu digo até mais, eu digo que a assembleia de condomínio, nessa estrutura administrativa do condomínio, ela exerce uma primazia sobre os demais agentes e protagonistas da estrutura administrativa. A assembleia do condomínio é um órgão autônomo e soberano que está acima, inclusive, do síndico, que exerce um poder executivo e acima, logicamente, de conselhos, né, fiscais, consultivos, comissões, né, que exercem também poderes auxiliares e delegados executivos de um condomínio. A Assembleia, ela concentra, né, o poder legislativo na massa condominial. É na Assembleia que as normas são criadas, né, que as regras são estabelecidas, né? A Assembleia também exerce o poder judiciário na vida condominial, porque ali é que as contas são julgadas, os atos dos síndicos são julgados, os condôminos também são apreciados, enfim. Então, fazendo essa comparação da tríade de poderes que nós temos na administração pública tradicional, onde nós temos poder executivo, legislativo e judiciário, a Assembleia concentra dois desses poderes, que é o poder judiciário e o poder legislativo. Então, só aí a gente vê o status de importância de uma assembleia de condomínio na vida condominial. Caio Mário da Silva Pereira, né, o civilista talvez que mais nos agraciou com o estudo do direito condominial, autor do anteprojeto da Lei 4.561 de 64, ele falava que o órgão soberano, a autonomia soberana de uma assembleia é importantíssima para dar as diretrizes do que deve ser executado no condomínio edilício. Que sem a inteligência de uma assembleia seria impossível que o condomínio pudesse andar. Admitamos um condomínio de 500 unidades, onde obrigatoriamente a gente teria que consultar as 500 pessoas para saber se determinada atitude ou deliberação poderia acontecer. Se a lei não dotasse um órgão autônomo de poder para poder aprovar, né, determinadas deliberações, sem a necessidade das 500 pessoas estarem presentes, um condomínio não andaria, né? Então, a Assembleia de Condomínio realmente é um órgão que exerce uma primazia, uma importância muito grande na vida condominial, e não dá para pensar em ter um condomínio que viva de forma eterna sem realizar assembleias condominiais. E é por isso que neste momento, né, está havendo um crescimento, né, no estudo das chamadas assembleias virtuais, das assembleias digitais, das assembleias à distância, em virtude dessa recomendação de não realização das assembleias presenciais físicas. Há de se contar
que esse estudo sobre as assembleias virtuais ou assembleias digitais já acontecia, já pelo menos de uns 3 anos para cá. Eu já participei de um grupo de trabalhos, né, junto com setores aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, para estudar a forma perfeita, né, o modo perfeito de realização de assembleias virtuais, em razão do avanço da tecnologia no mundo moderno. A gente não chegou a concluir de uma forma perfeita naquela ocasião, né, que paramos para estudar, porque ainda não havia um reclamo muito grande da sociedade para a realização das assembleias virtuais. A cultura das assembleias presenciais físicas ainda era e ainda é, né, o maior clamor e exerce a maior intensidade no momento que a gente convoca uma assembleia condominial. Então os estudos ficaram paralisados, suspensos, até que agora a gente é surpreendido com uma pandemia, né, que criou uma suspensão das assembleias presenciais. A gente teve que voltar, então, retomar tudo aquilo que a gente já havia estudado, tudo aquilo que a gente já havia considerado, para criar agora o mecanismo de orientação de como realizar as assembleias virtuais e como a gente deve trilhar de forma perfeita a legalidade de execução dessas assembleias, né? Então, para a gente começar essa nossa explanação, essa nossa pequena palestra, a gente não pode esquecer que o condomínio edilício ele é um ente intimamente patrimonial, né? O condomínio edilício ele está no Código Civil, lá no livro 7 do Código Civil, que trata do direito das coisas, né? Que trata dos direitos patrimoniais. Então, o condomínio é um ente tipicamente natureza patrimonial. Então, tudo aquilo que envolve o condomínio, tudo aquilo que é decidido numa assembleia, repercute de forma flagrante no patrimônio das pessoas, né? Pode repercutir de forma média, alta ou baixa, mas sempre repercute. Qualquer decisão de assembleia vai, de alguma forma, repercutir no patrimônio, no modo de usar o patrimônio de quem vive num condomínio edilício. E é por isso até que o legislador, lá no artigo 1335 do Código Civil, artigo 1335 do Código Civil, é o dispositivo que trata dos direitos do condômino. E o legislador resolveu destacar 3 direitos dos condôminos como sendo direitos dos condôminos importantíssimos, destacados pelo legislador do Código Civil. Está lá no inciso 1, é direito do condômino usar a sua propriedade, a sua unidade autônoma, e poderá usar, fruir e gozar da sua unidade autônoma. Está lá, né, no inciso 1º do artigo 1335. O inciso 2 do artigo 1335 fala: é direito do condômino usar das partes comuns conforme a sua destinação e de modo a não alijar os demais condôminos e compossuidores dessa utilização. Então, o inciso 1 fala do direito do condômino de usar a sua propriedade. O inciso 2 fala do direito do condômino de usar as partes comuns conforme a sua destinação, ou seja, todos os dois ligados ao uso da propriedade do condômino, ou seja, propriedade que ele exerce sobre a sua unidade autônoma e propriedade que ele exerce sobre as áreas comuns. E vem o inciso 3, né, que é direito do condômino votar e participar das assembleias desde que esteja quite. Então você veja que os 3 direitos estão lá destacados dos condôminos. E quando o legislador colocou o direito de votar e participar dos condôminos numa assembleia, ele igualou o exercício desse direito como um exercício também patrimonial. Ele deu o mesmo status ao exercer o direito de votar e participar de uma assembleia, o mesmo status que ele deu quando eu uso minha propriedade e quando eu uso as áreas comuns. Então você vê o grau de importância de uma assembleia de condomínio para a vida de um condômino residindo num condomínio edilício. O meu direito de votar e participar está igualmente ligado ao meu direito de usar a minha propriedade, ao meu direito de usar as partes comuns. Então, essa premissa básica, a gente não pode se esquecer nunca dela.
todas as vezes que a gente for analisar a possibilidade ou não de uma assembleia acontecer de forma virtual e a importância dessa assembleia no conjunto patrimonial da vida de um condômino morando no condomínio edilício. Então vamos lá, né? Então já entendemos a importância e o grau de importância de uma assembleia de condomínio. Agora precisamos falar um pouco do passado para que a gente possa trazer a problemática da assembleia virtual para o presente atual. Então, a primeira discussão que a gente faz, a primeira abordagem que a gente faz, melhor dizendo, é o quê? A cultura dos condomínios, de um modo geral, para prestigiar de forma primária a assembleia presencial física, né? Essa é a cultura que até então está arraigada no dia a dia, né, do dinamismo condominial até esse momento. O próprio Código Civil, né, na maior parte dos dispositivos que trata de assembleia, ele remete à ideia da assembleia sendo exercida de forma presencial física, né? Aonde o contato com as pessoas, a legitimidade de atuação, de votação, de participação, ela é exercida solenemente no ato, no recinto, onde a assembleia está sendo executada, está sendo realizada, com todas as auditorias que são feitas para dar legalidade jurídica a essa assembleia, evitando anulações ou nulações de alguns atos que possam ser deliberados de forma imprópria e de forma a violar a lei ou a violar a convenção do condomínio. Então, essa cultura que até então, né, nós temos arraigada no dia a dia dos nossos condomínios. Agora, a gente precisa trazer essa cultura, né, para uma mudança no mundo tecnológico, né? Todos nós já observamos, né, que em boa parte de algumas entidades, né, as assembleias ou manifestações à distância, reuniões à distância, tem sido, né, uma tônica que tem se desenvolvido no mundo moderno, né? A gente percebe aí, com relação à paralisação de atividades, inclusive parlamentares e judiciárias, que o próprio Supremo Tribunal Federal tem ainda funcionado, né, julgado e continuando julgando recursos, julgando decisões através de videoconferências entre os ministros da Suprema Corte, né? Isso tem acontecido de forma legítima e os votos estão sendo dados, eles entram no ordenamento social como decisões legítimas, mesmo sem a presença física dos ministros, onde tradicionalmente eles se encontravam ali no STF para decidir presencialmente de forma física. Estão acontecendo de forma virtual e a gente tem reconhecido essas decisões como decisões corretas e que entram no nosso ordenamento para serem respeitadas, né? Então a gente não pode fechar os olhos com relação a um momento em que as assembleias virtuais vão começar a surgir de forma mais intensa, né? Vão começar a surgir com maior intensidade. A gente precisa, então, trilhar os caminhos seguros para que elas possam acontecer de modo a dar segurança jurídica nos condomínios, né? E aqueles defensores da assembleia virtual, né, eles até entendem que a assembleia virtual vai aumentar o contingente de participação dos condôminos da assembleia, porque muitos deles acabam não indo para o ato físico, né, para a presença física, por uma questão de animosidade, por uma questão de aversão, né, a problemática de funcionamento da Assembleia, que por vezes é agressiva em alguns momentos, né? Bate-bocas acontecem, agressões acontecem, isso vai inibindo ou mitigando a participação de alguns condôminos que não se sentem à vontade no ambiente, por vezes, né, hostil, para um ambiente, por vezes, não muito educado, né? Então, talvez a Assembleia Virtual venha motivar a participação desse condômino que não se sente à vontade de estar presencialmente no recinto, porque ele vai se manifestar à distância sem correr o risco de uma agressão física ou de uma agressão verbal que possa, de alguma forma, lhe causar algum constrangimento, né? Então, vamos perceber como isso pode ser feito. Basicamente, nós temos 3 linhas, né, de investigação que devem ser ponderadas para que a gente possa chegar ao resultado de legalidade das assembleias virtuais. Então, há quem entenda, há uma linha doutrinária
que entenda que a Assembleia Virtual só poderá acontecer se tiver autorização da lei. Só a lei, só a legislação é que tem o poder, terá o poder de aprovar, de dar consolidade ou consolidar a existência de uma Assembleia Virtual. Aí eu abro um pequeno parênteses, né? A gente está hoje vivendo a iminência da assinatura por parte do presidente Bolsonaro de um projeto de lei, projeto 1179, um projeto de autoria do Senado Federal. É um projeto que cria, né, várias situações na órbita do direito privado nesse momento de pandemia, nesse momento de calamidade pública, altera algumas relações de direito privado. E o que nos ocupa nesse momento, que está lá no projeto de lei 1179, a permissão provisória, emergencial, de realização de assembleias virtuais nos condomínios, né? E que essas assembleias virtuais poderão acontecer e a participação e o voto dos condôminos será legitimada à distância. Está lá no PL 1179. Esse PL 1179, de autoria do Senado, já foi para a Câmara dos Deputados. Houve algumas emendas, mas não foi nada emendado com relação à Assembleia Virtual. O Senado já reapreciou as emendas da Câmara dos Deputados, então, portanto, o projeto já está pronto e maduro para ser assinado pelo presidente Bolsonaro. Então, caso o presidente da República assine o projeto e ele se converta em lei, vai estar lá escrito que, em caráter emergencial, os condomínios poderão realizar assembleias no modo virtual. Então, a gente está na iminência de ter uma lei para isso, tá? Então, fecha parênteses. Então, há quem defenda que para que uma assembleia virtual possa acontecer, existe a necessidade de que a lei dê amparo para isso, né? Na verdade, eu não sou tão conservador nesse sentido. Eu não vejo necessidade de lei alguma dispor sobre a assembleia virtual ou da guarida para a realização de assembleia virtual. E por que eu falo isso, Marcelo? Porque a lei atualmente também não diz que é vedado a realização de assembleia virtual, né? Então, aquilo que a lei não veda, né, segundo Eros Graus, né, grande ministro do STF, né, grande doutrinador, aquilo que a lei não veda, a gente não pode estabelecer no mundo social que está vedado. O Código Civil, né, e a Lei 4.591, nas suas duas estruturas normativas, né, nas suas duas fontes normativas, em nenhum momento dedicam um dispositivo, um artigo, que proíba a realização de assembleias virtuais, né? Não está no Código Civil isso, nem está na Lei 4.591. Né? Para quem gosta de uma interpretação um pouco mais restritiva, né? Marcelo, mas diz lá, o artigo 1352 do Código Civil diz que a Assembleia de Condomínio poderá ser realizada em primeira convocação, desde que presentes condôminos que representem pelo menos metade mais uma das frações ideais de terreno. O artigo 1353 do Código Civil diz que a Assembleia poderá ser realizada, né, na segunda convocação com qualquer número de presentes, né, na Assembleia Condominial. Então, o vocábulo presentes, que está presente, né, nesses dispositivos, remete à ideia da vontade do legislador de que a Assembleia só possa funcionar com a presença física dos condôminos. Então, portanto, né, enquanto não houver uma lei que estabeleça que a Assembleia poderá acontecer de forma virtual, ela só poderá acontecer de forma presencial física, porque a lei prestigia a presença dos condôminos. Só que eu sou um pouco mais avançado nessa hora e ouso dizer que a expressão presentes, que está lá no artigo 1352, que está lá no artigo 353, tem que se moldar e ser modulada ao sabor do vento. Um grande doutrinador do direito civil brasileiro chamado Santiago Dantas, ele falava que os vocábulos presentes no texto legal não podem ser interpretados apenas ao tempo em que eles foram estabelecidos. Eles têm que se adequar ou se moldar
ao longo do tempo para que eles se ajustem na cultura aonde os vocábulos estão sendo interpretados, né? Senão a lei ela vai ficar velha eternamente, né? Então a gente vai ter que alterar leis quase que diuturnamente para que os vocábulos possam se encaixar na cultura atual em que a gente vive. Então, portanto, o termo presentes, que está lá nos dois dispositivos, ele tem que se ajustar ao tempo atual, né? E eu falo isso para quê? Eu falo isso para estabelecer premissas básicas, né? Para que a gente possa entender onde o termo presente pode ser encaixado no mundo atual. Eu vos digo aqui agora, eu estou aqui nessa live com vocês e já vejo aqui manifestações no nosso chat e para mim as pessoas que estão me assistindo nesse momento, estão presentes nessa live, né? O termo presença se aplica também aqui neste momento em que nós estamos aqui nesse congraçamento aqui entre nós, né? Então nós estamos presentes aqui. Eu considero que vocês estão presentes me assistindo. A presença não é física, mas é uma presença virtual que me dá a ideia efetivamente de não estar sozinho nesse momento. Estou eu aqui falando com as pessoas que estão me ouvindo. Então, o termo presentes que está ali no Código Civil não pode ficar apenas interpretado ao tempo de 2012, onde ele foi engendrado. Ele tem que se ajustar à cultura moderna, então seria um conservadorismo muito grande eu interpretar que o termo presente deve sempre remeter à presença física. Não, deve sempre remeter à presença na forma como eu entendo que a presença é válida. Isso é que é importante, na forma como eu entendo que a presença é válida. Então, para mim, não existe necessidade de termos uma lei que autorize a realização de uma assembleia virtual, tá? Então, não existe nenhuma necessidade, porque a lei não veda que um condomínio possa realizar uma assembleia virtual. Então, esse é o primeiro ponto dessas premissas que eu já falei e que já combati. A segunda linha doutrinária, né, ela segue o entendimento de que a assembleia virtual deve acontecer com autorização na convenção do condomínio, né? É a convenção do condomínio que deve autorizar a realização da assembleia virtual. E quem segue essa corrente segue pelo que diz lá o artigo 1350 do Código Civil, que trata da Assembleia Ordinária, que diz que o síndico convocará a Assembleia na forma da convenção, né? E também está lá dito, no inciso 2 do artigo 1334 do Código Civil, que trata das cláusulas obrigatórias de uma convenção do condomínio, diz que a convenção do condomínio deverá dispor a forma de convocação da Assembleia, o quórum para as determinadas deliberações da Assembleia, né, 2/3, maioria absoluta, unanimidade, e também os poderes da Assembleia, né? Quais são os poderes da Assembleia ordinária, extraordinária, etc. e tal. Então, por esses dois dispositivos, né, há quem entenda que só a convenção do condomínio é que teria o poder de estabelecer a possibilidade de uma assembleia condominial existir de forma virtual, né? E aí, nesse momento, eu começo a me filiar a esse tipo de corrente. Depois eu vou explicar para vocês porque, quando eu falar da terceira, porque a gente tem um encaixe melhor nessa linha concatenada de esclarecimentos que eu quero dar para vocês. E a terceira corrente é uma corrente mais libertária, né? É uma corrente bem mais ousada, né? bem mais vanguardista, onde ela fala que a Assembleia Virtual não precisa de lei, não precisa de convenção do condomínio, né? Uma vez que a lei não veda, e uma vez também, né, que algumas convenções também não falam nada de Assembleia Virtual, então o síndico pode muito bem convocar assembleias virtuais ao seu bel prazer, de forma que, né, todos tenham condições de participar, todos tenham condições de utilizar a ferramenta tecnológica que está sendo colocada à disposição dos condôminos, etc. e tal. É uma corrente bem vanguardista que talvez esteja ganhando força nesse momento de ansiedade de realização de assembleias virtuais. Eu não vou seguir essa corrente nesse momento, mas eu vou utilizá-la para um encaixe de concatenização de ideias que eu quero trazer para vocês, né? Então, no primeiro momento,
qual é o nosso entendimento e a nossa recomendação? O desejo de realizar uma assembleia 100% virtual, para mim, ele esbarra efetivamente na necessidade de nós termos pelo menos uma autorização na convenção. Eu não vejo como a lei, como eu falei para vocês, vá nos importunar nesse momento, uma vez que a lei não proíbe que a assembleia virtual possa acontecer. Mas para que ela aconteça 100% de forma virtual, eu teria que ter, no mínimo, uma autorização de convenção do condomínio. E eu falo isso por quê? Por aquela premissa inicial que eu apresentei para vocês. Percebam que eu falei, lembrem que eu falei com vocês, que o inciso 3 do artigo 1335 do Código Civil, que é o que trata de direitos do condômino, ele cita lá que um dos direitos do condômino é o quê? Votar e participar das assembleias, né? Votar e participar das deliberações da assembleia, vírgula, desde que esteja quite, né? É uma norma restritiva de direitos, porque para que ele possa exercer esse direito de votar e participar, ele tem que estar quite com as suas obrigações condominiais. Então, o condômino que está quite com as suas obrigações condominiais, ele tem um direito de votar e participar das assembleias. E lembrem que eu falei com vocês que esse direito está ligado ao exercício da propriedade desse condômino, né? E essa caracterização importantíssima me dá o quê? A necessidade, a possibilidade, melhor dizendo, que sem ter uma autorização prévia na convenção, se um síndico hoje quiser fazer uma assembleia 100% virtual, ele corre o risco de estar violando o direito de um condômino eventualmente alienado digitalmente. Então, um condômino que não tem condições, recursos, que não tem até idade, né? A gente tem que respeitar aquelas pessoas de idade mais avançadas que têm o hábito de estar presentes em assembleia, né? Que gostam de exercer esse direito de propriedade, estar presente na assembleia para ouvir, para discutir, para debater, para ponderar, para votar, para deliberar. Essa pessoa, ela pode não ter mais idade para se familiarizar com recursos tecnológicos, ela pode ser uma pessoa que não tem capacidade mais cognitiva para isso, né? E ela, se o condomínio estabelecer de uma noite para outra que a assembleia será 100% digital ou virtual, essa pessoa poderá ter o seu direito de propriedade violado, o seu direito a participar da assembleia violado, e essa pessoa poderá muito bem invocar a anulação desse ato ou nulidade desse ato. Então, eu não vejo como, né, a gente estabelecer de um dia para o outro que uma assembleia possa acontecer 100% virtual. Então, num primeiro momento, há a recomendação, sim, de que pelo menos tenhamos um permissivo na convenção de condomínio para que a assembleia possa acontecer 100% virtual. Ah, Marcelo, ok, mas eu não estou no momento, né, de alterar minha convenção do condomínio, não estou no momento de mexer em convenção do condomínio e eu preciso fazer uma assembleia urgentemente. Se esse for o caso, pelo menos a recomendação que a gente dá é o seguinte, né? Aí é uma recomendação muito rigorosa que eu vou dar para vocês, mas eu não consigo fugir desse rigor. O condomínio que tiver o desejo de fazer uma assembleia virtual nesse momento, ele tem que ter a certeza de que 100% dos condôminos, a unanimidade dos condôminos concorda com esse ato, que 100% dos condôminos concorda com a ferramenta para a realização dessa assembleia virtual totalmente e tão somente virtual. Se ele tiver a certeza da unanimidade dos condôminos, que 100% dos condôminos estão aderindo à realização da assembleia totalmente virtual, aí tudo bem. Ele ganha uma segurança jurídica que pode dar a ele o amparo de realizar essa assembleia num formato digital, uma vez que não vai ter risco de anulação, porque só um condômino que pode, um terceiro não pode anular uma assembleia, né? Só o próprio condômino que tem o poder de anular uma assembleia. Se todos concordaram, evidentemente que ele fica com um risco mitigado, eu diria até totalmente inexistente o risco de uma eventual anulação da assembleia. Agora, se dois condôminos falarem não,
não aceito a realização da Assembleia Virtual, não concordo com a realização da Assembleia Virtual, não tenho condições de participar de uma Assembleia Virtual, não tenho mídia para isso e nem tenho recurso tecnológico de participar de uma Assembleia Virtual, então não recomendo que esse ato seja realizado. Porque aí ele corre o risco de enfrentar uma anulação dessa Assembleia no Judiciário, né? Uma vez que, voltando a falar, desculpa pela prolixidade, mas é importante a fixação, uma vez que esse condômino invocará que o seu direito de propriedade está sendo violado, está sendo ameaçado. Tá? Então, nesse primeiro momento, ou uma convenção do condomínio autorizativa, ou que o condomínio tenha certeza de que 100% dos condôminos adere à realização de uma assembleia virtual. Do contrário, não há recomendação para uma assembleia virtual nesse momento. Tá? Marcelo, ok, então essas duas premissas me parecem que já estão entendidas. E se eu puder, né, estabelecer uma assembleia híbrida, uma assembleia que ela possa acontecer de forma presencial e de forma virtual, né? Que é o que eu estou recomendando neste momento, né? Então, já fixamos o seguinte: a assembleia 100% virtual, só com autorização ou eventual de lei ou com autorização da convenção. 100% virtual, só assim. Ou se todos os condôminos, de forma segura, através de uma manifestação, pode ser por correio eletrônico, se todos os condôminos aderirem à realização da Assembleia Virtual. Tá? E a Assembleia Híbrida? Qual é a Assembleia Híbrida? A Assembleia Híbrida é aquela Assembleia que ela pode acontecer de forma presencial física e também com eventual manifestação à distância para quem assim o quiser. Né? Então, uma Assembleia Híbrida. Essa Assembleia que me parece ser a Assembleia mais equilibrada nesse momento de ruptura ou de disrupção cultural. A Assembleia que prestigia os dois pilares, né? Aquelas pessoas que querem a Assembleia presencial física e que também querem uma manifestação à distância. E a Assembleia é possível ser realizada? Sim, essa eu vejo possibilidade de realização. Porque essa Assembleia ela vai continuar prestigiando a presença física dos condôminos que assim querem estar presentes no recinto, no local onde a Assembleia foi convocada, e também poderá prestigiar a manifestação à distância daqueles que assim quiserem ter essa manifestação à distância. Só que a gente esbarra numa problemática. Só que a gente esbarra num problema neste momento, né? Que é o problema que eu tenho orientado. Mesmo que a Assembleia tenha, mesmo que o condomínio tenha 100% de adesão para a realização de uma Assembleia virtual, 100% dos condôminos aprovando a realização de uma Assembleia virtual, e mesmo que a administração do condomínio, de forma inteligente, fala que não, eu não tenho 100%, mas então eu vou fazer uma Assembleia híbrida, eu vou fazer uma Assembleia presencial, já que 2 ou 3 se manifestaram que não concordam com a Assembleia virtual, então eu vou fazer o seguinte, fazer uma Assembleia presencial, para que esses 2 ou 3 estejam presentes fisicamente e, ao mesmo tempo, eu vou aceitar a manifestação à distância daqueles que querem se manifestar de forma digital. Então, me parece a solução perfeita. Mas mesmo com a Assembleia 100% digital, com a manifestação unânime, ou mesmo com a Assembleia híbrida, eu esbarro num problema, que é como essa Assembleia vai ser realizada. Né? Quem vai estabelecer os parâmetros para a realização dessa Assembleia virtual? Quem vai estabelecer o modus operandi para a realização dessa Assembleia com a manifestação de forma digital? Quem vai estabelecer como será a legitimidade, a auditoria para saber a legitimidade de quem está votando, de quem está participando, se realmente é o condômino ou não? Qual é a mídia e qual é a ferramenta que vai ser utilizada? Teria o síndico poder monocrático de estabelecer isso? Teria o síndico e o conselho fiscal, né, as duas entidades juntas, poderes monocráticos de estabelecer, não, a Assembleia virtual ou híbrida vai acontecer dessa forma. A ferramenta tecnológica será essa, a forma que o condômino deverá se manifestar será essa,
o modo de eu identificar que realmente aquela pessoa está se manifestando o condômino será esse, e etc e tal. O tempo de manifestação será esse. O síndico, ele isoladamente tem esse poder? Eu julgo que não. O síndico não tem esse poder, esse direito monocrático de estabelecer como dar-se-á essa manifestação à distância. Então a gente esbarra nesse momento uma problemática. A gente precisa ter pelo menos uma autorização regulamentada. A gente precisa ter pelo menos um regulamento de funcionamento de uma assembleia virtual. A gente precisa ter uma aprovação por parte dos condôminos de como vai acontecer essa assembleia virtual. Qual é a ferramenta que vai ser disponibilizada? Porque a gente tem várias ferramentas aí, né? Principalmente nesse momento de reuniões à distância, nós temos várias ferramentas disponibilizadas para serem utilizadas, várias mídias disponibilizadas. Então, qual é a mídia que o condomínio vai adotar, né? Como será a forma de manifestação desse condômino à distância, né? Ele concomitante com a presença física dos condôminos, como será a forma dele pegar, né, eventual senha, login, para que possa legitimar a presença desse condômino na Assembleia. Isso a gente vai ter que ter uma aprovação de um regulamento, né? E a gente esbarra, para aprovar um regulamento hoje, eu preciso de uma Assembleia, né? Então, é uma problemática difícil de ser enfrentada nesse momento, né? Esse regramento ele precisa previamente ser apresentado para a comunidade, para que democraticamente todos aprovem, todos estudem, todos deliberem o modo de funcionamento de uma assembleia virtual ou 100% virtual, ou de uma assembleia meramente híbrida, né? Onde eu tenho a presença física do condômino e a presença à distância, a presença digital. Eu vou precisar disso, né? Nem o síndico, nem a administradora tem poderes para estabelecer esse modus operandi. Porque a gente tem várias problemáticas aí a enfrentar, né? A primeira delas, né, muita gente entende, uma assembleia virtual só poderá acontecer se todos os condôminos tiverem certificação digital. A certificação digital, para quem não conhece, ela não é um instrumento de comunicação, não é uma chave de comunicação tão somente ligada à questão das pessoas jurídicas, né? Os próprios condomínios hoje são obrigados a terem certificações digitais no momento que eles estão se comunicando com os órgãos ou com as entidades governamentais, né, para nutri-las de informações, né? Todo mundo sabe hoje, se o condomínio quiser dialogar com a Receita Federal, ele vai ter que ter a certificação digital. Se ele quiser dialogar com a Caixa Econômica Federal para pegar a conectividade social dos seus empregados, ele vai, para demiti-los, né, ele terá que ter a certificação digital. Então, são chaves, né, que reconhecem para que serve a certificação digital, né? Ela é uma chave onde eu, através de um reconhecimento de um agente certificador, né, um agente certificador me reconhece, sabe que eu sou o condomínio do edifício tal, né? Ele me reconhece, me dá uma chave, né, de acesso. Através dessa chave reconhecida pela autoridade certificadora, eu passo a me comunicar com a entidade governamental. Desde o momento que eu emito essa comunicação através dessa minha chave, essa comunicação ela fica criptografada, né, com uma leitura que ninguém consegue identificar. E lá o agente público que eu me comunico, né, aqui nesse exemplo a Receita Federal, tem uma chave pública que abre essa mensagem criptografada e aí faz a leitura do documento, da mensagem, da comunicação que eu estou fazendo. É assim que funciona a certificação digital, que dá garantia e segurança que aquela pessoa, que aquele condomínio mandou aquela mensagem para aquele agente público, e esse agente público não pode questionar, porque tem um agente que certificou a classificação digital. Então, a certificação digital, ela também acontece para o universo de pessoas físicas, né? Advogados, né, precisam ter certificação digital para poder se comunicar no processo eletrônico, né, para ter o reconhecimento, né, que aquele advogado está mexendo naquele processo eletrônico, né? Então, há quem entenda que existe a necessidade, então, de uma certificação digital para dar legitimidade ao condômino de votar e participar de uma assembleia virtual. Não precisamos chegar a esse ponto.
A própria medida provisória 22.201, que trata do Instituto de Chaves Públicas no Brasil, diz lá no parágrafo 2º do artigo 10 da SMP, que ainda está em vigor porque ela fica sendo renovada a cada momento, ela diz lá que, na ausência de certificação digital, né, as partes poderão reconhecer, deliberar, né, um modo de comunicação à distância que será legítimo para aquela relação. Então, repetindo, na ausência de uma certificação digital, as partes poderão poderão aprovar um meio de comunicação à distância que será reconhecida entre essas partes nessa relação. Então, percebam, né, que a MP dá amparo para que as partes possam resolver uma forma de comunicação à distância que não necessariamente tenha que ser uma certificação digital. Mas se a MP diz que as partes têm que resolver, me remete à ideia de quem são as partes, né? Quem são as partes nesse universo condominial? São os condôminos. Os condôminos são aquelas pessoas que aonde a assembleia é destinatária, né? Os condôminos são as pessoas que fazem, né, que a assembleia aconteça. Então, esses condôminos é que têm que resolver como será a mídia, como será a ferramenta de comunicação numa assembleia virtual. Eles é que têm que reconhecer qual será a forma de comunicação à distância para que a assembleia tenha legitimidade e segurança jurídica, né? Então, por isso, né, me remete à ideia, eu tenho que criar um regramento prévio com a aprovação democrática dos condôminos para que eles aprovem o sistema de comunicação à distância. Se eu não tiver isso, eu corro o risco de uma anulação, né? Eu corro o risco de alguém alegar que não houve, né, de forma democrática uma discussão sobre a mídia que será utilizada ou a forma de manifestação à distância. E aí eu corro o risco, evidentemente, de uma discussão judicial nesse sentido, tá? O que a gente pensa de assembleia virtual quando a gente estiver num momento propício de estabelecer realmente um modus operandi de realização da Assembleia Virtual, como eu falei para vocês, a recomendação básica, não havendo permissão na convenção, ou não havendo uma lei que estabeleça, que autoriza a realização da Assembleia Virtual, é no sistema híbrido, né? E o que a gente efetivamente vem recomendando é o quê? Que o condomínio que tiver esse tipo de necessidade, ou que tiver preparado, maduro para a realização, que estabeleça a ferramenta que será utilizada, que o condômino ele pegue, né, uma senha ou login que o legitime para se manifestar à distância através da mídia que o condomínio vai disponibilizar nesse momento, e ele vai se manifestando à distância reconhecidamente. Ele, ao pegar a sua senha e login, ele vai se identificar, né? Ele vai se identificar como condômino, como proprietário daquela unidade X no condomínio, com a sua qualificação, e com o reconhecimento que ele efetivamente é o condômino, será dada, então, uma chave para ele poder estar presente digitalmente nessa assembleia, através de uma senha e login, né? E aí ele pode, através dessa senha e login, se manifestar e apresentar seu voto, suas manifestações nessa assembleia que funcionará de forma virtual 100% ou de forma híbrida com presença física e presença em 100% e presença digital. Ah, Marcelo, mas como é que eu vou ter a certeza de que é o condômino mesmo que está se manifestando, já que eu não estou vendo a pessoa, né? Eu vou ter ali um computador que vai estar aferindo, né, o voto à distância, né? O apartamento 203 votou no síndico fulano, o apartamento 404 votou para síndico Beltrano, mas eu não estou vendo a pessoa, né? Eu não estou vendo. Quem é que me diz que é ele mesmo que está lá, né, no computador ou no smartphone dele, né, votando neste momento? Não me preocupo com isso, né? Por que eu não me preocupo com isso? O artigo 656 do Código Civil, o artigo 656 do Código Civil, diz o quê? Que a procuração por instrumento particular
poderá ser expressa, escrita, verbal ou tácita. São as 3 formas de procuração presentes no nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 656 do Código Civil. Procuração expressa, que é aquela que a gente tem mais o hábito de ver, que é a procuração escrita, onde tem a assinatura da pessoa, né, com a firma reconhecida, né, na maioria dos casos, por exigência de convenções, de assembleias, né, enfim, a procuração escrita. Ou a procuração verbal, que no universo condominial é aquela procuração onde normalmente um condômino ele precisa sair da Assembleia, né? Ele está ali participando da Assembleia, mas chega um dado momento que ele precisa se ausentar da Assembleia e ele delega poderes verbais a um outro condômino. Isso é muito comum que aconteça, né? Então eu estou lá numa Assembleia, o Marcelo, eu estou lá numa Assembleia, preciso me ausentar dessa Assembleia nesse primeiro momento, vou ter que sair, né? E eu simplesmente peço ao presidente, pela ordem, eu preciso aqui me ausentar, estou delegando poderes ao meu vizinho aqui do apartamento X, para que ele possa representar a minha unidade até o final dos trabalhos, né? Isso é constado em ata, né? Ou seja, o secretário ele lavra na ata essa manifestação verbal que eu acabei de dar, e esse condômino que recebeu, está recebendo o quê? Uma procuração verbal, né? Presente no ordenamento. Então, procuração escrita, que é tradicional, procuração verbal, que eu acabei de dar uma assembleia, todo mundo ouviu. E a terceira forma de procuração, a assembleia o quê? A procuração o quê? Desculpa, tácita. A procuração tácita, então, difere da assembleia escrita e difere da assembleia verbal. Então, qual é a espécie de procuração tácita? Bem, a gente pode dizer que é essa da manifestação digital. Admitamos que o condomínio me deu, a administração do condomínio me deu uma senha e login para me manifestar à distância numa assembleia, né? Então eu tenho lá a minha senha e login para a qual eu vou me manifestar à distância numa assembleia totalmente virtual ou numa assembleia híbrida na qual eu estou optando em me manifestar digitalmente à distância. Mas eu não tenho certeza, quem está lá na assembleia, quem está controlando a assembleia, não tem certeza que é o Marcelo mesmo que está ali se manifestando, é o Marcelo mesmo que está ali no computador, no desktop dele, no smartphone dele se manifestando. Não tem problema. Se para ele se manifestar, ele está usando a senha, o login, né, a chave que o condomínio disponibilizou. Se ele deu essa chave para uma outra pessoa, e é uma outra pessoa que está se manifestando, o que o Marcelo acabou de fazer? Uma procuração tácita, né? Ele não deu uma procuração expressa, escrita, não deu uma procuração verbal, porque ninguém ouviu, mas ele deu uma procuração tácita. Se eu entreguei com outra pessoa, olha só, o José, né, não vou poder participar mais dessa assembleia, surgiu um compromisso inesperado, então está aqui minha senha e login, para você entrar no computador, entrar no smartphone quando a assembleia começar a se desenrolar, e por favor você vote em fulano como sim, você pode votar, etc e tal, que eu não vou poder participar. Se eu dei minha senha e login para alguém, então, meus amigos, o que o Marcelo fez foi uma espécie de procuração tácita, reconhecida no nosso ordenamento jurídico, lá do artigo 656 do Código Civil. Então, a gente tem que ter certeza que o Marcelo pegou a chave. Pegou, o que ele vai fazer com ela já não é mais problema da Assembleia, né? Eu não preciso mais auditar nesse momento, é uma procuração tácita. Daí a importância que a gente tem que ter de como a gente vai escolher a ferramenta adequada, a ferramenta tecnológica adequada para que a Assembleia possa acontecer de modo a não suscitar maiores nulidades ou maiores discussões jurídicas, né, depois que a Assembleia é realizada, tá, gente? Então, resumidamente, né, nesse primeiro momento, que a gente tem que analisar, Assembleia 100% virtual só poderá ser realizada com ou autorização legal ou com permissão na convenção do condomínio. E mesmo que isso aconteça, recomendável um regulamento que estabeleça os parâmetros para a realização dessa Assembleia 100% virtual. Então, só vê-se Assembleia 100% virtual com autorização ou de lei, né, ou com autorização de convenção do condomínio, para que ela possa ser realizada 100% virtual. E a Assembleia híbrida
que é a assembleia que para mim vai acontecer de forma mais intensa, principalmente nos grandes condomínios, é a assembleia onde eu prestigio a presença física do condômino e também possibilito a manifestação à distância. Da mesma forma, ela só poderá acontecer de forma segura se houver um regramento que estabeleça os parâmetros para a realização da assembleia. E para a assembleia híbrida, eu não preciso de alteração de convenção do condomínio. Para ter assembleia híbrida, não preciso de lei, não preciso de convenção de condomínio nenhuma. A não ser que eu tenha uma convenção do condomínio, né, muito raro, nunca vi essa redação, nunca li essa redação, a não ser que eu tenha uma convenção do condomínio que é proibido realizar assembleias virtuais. Né? Aquelas assembleias só poderão acontecer, né, de forma presencial física. Uma convenção assim, que eu nunca vi, nunca me foi apresentado, aí é complicado, tem que alterar essa convenção. Nas convenções tradicionais, que não tratam de assembleia virtual, para fazer assembleia híbrida, eu não preciso alterar a convenção nenhuma, mas eu preciso ter um regulamento aprovando os parâmetros para a realização dessa assembleia. Tá? Então, gente, essas eram as considerações que eu quis trazer para vocês, essas reflexões que eu quis trazer para vocês aqui, no momento que a gente está sendo praticamente intimado a pensar em assembleia virtual, nesse momento de afastamento, de isolamento, de restrições sociais, para que a gente possa dar segurança aos condomínios e aos síndicos que estejam sendo, né, convocados, que estejam sendo praticamente intimados, instigados à realização de uma assembleia virtual. Tá? Bem, já temos aqui várias perguntas que eu estou observando aqui no chat. Eu vou tentar prestigiar, né, aquelas perguntas primeiras que foram aqui apresentadas, mas evidentemente que vocês podem ir apresentando perguntas de acordo com a minha fala. Eu estou vendo aqui que tem, talvez até essa live tenha sido, já é nesse momento a campeã de indagações aqui, né? Quem pergunta primeiro aqui é o senhor Gil Guedes, né? Um abraço, senhor Gil, é um prazer tê-lo aqui presente nessa nossa live. Se o condômino não está quite, ainda assim ele pode participar e votar nas assembleias? O inciso 3 do artigo 335, ele é claro em falar que é direito do condômino votar e participar das deliberações da assembleia, vírgula, desde que esteja quite com pagamento de obrigações condominiais. Então, quem não está quite, ele está tendo o cerceamento de dois direitos, o direito de votar e o direito de participar. Tá? Com relação ao cerceamento do direito de votar, não há nenhuma indagação. Né? Então, o condomínio que não está quite, que está inadimplente, que está impontual com o condomínio, ele não pode votar nas matérias dessa assembleia. Está muito claro na lei, então o voto dele está inibido, o voto dele não poderá ser exercido. Agora, qual é o alcance do cerceamento do direito de participação? Que são dois direitos que estão sendo cerceados, votar e participar. Qual é o alcance ou a interpretação correta que a gente tem que dar para o cerceamento ao direito de participação do condômino? Então, o não quite não pode sequer participar do ato, do recinto presencial onde a assembleia está sendo realizada. Não é essa a melhor interpretação. A própria interpretação gramatical do texto legal já nos remete a um tipo de definição. Diz a lei que é direito do condômino votar, né, nas deliberações, plural, da assembleia, singular, e delas participar estando quite. Né? Então, a participação que está informada pelo legislador, é a participação deliberativa e não física. Né? Então, o condômino não quite, ele tem o direito de estar presente no recinto onde a assembleia está sendo realizada, ele tem o direito de ter a presença dele ali física, ele até assina a lista de presença para registrar a sua participação, só que ele não vai poder nem votar e nem se manifestar. Ele está com a sua participação deliberativa cerceada. Ele ali é um mero ouvinte, né, do que está acontecendo na Assembleia,
mas não poderá nem votar e nem participar deliberativamente dessa Assembleia. E eu defendo essa tese já há muitos anos, e essa tese já ficou consolidada, já ficou bem próspera no mundo jurídico, porque mesmo não quite, esse condômino pode ter alguns seus direitos individuais violados numa Assembleia. Ele pode ter um direito de propriedade violado nessa Assembleia. Admitamos que uma Assembleia de Condomínio está discutindo, um exemplo, a colocação de uma churrasqueira numa área comum do condomínio. E o condomínio do primeiro andar, aonde o projeto da churrasqueira praticamente está embaixo dele, lá embaixo da janela dele, ele não está quite com o condomínio. Ele não está quite, é inadimplente. Ele vai ter o direito de pelo menos ouvir se essa deliberação vai prosseguir, porque ele pode ter um dos seus direitos violados, que é o direito do quê? Patrimonial, o direito ao bom uso da propriedade. Então ele precisa ter, ele precisa ouvir, ele precisa estar lá presente para ver se alguns dos seus direitos estão sendo violados. Então, para quem não está quite, está cerceado o direito de votar e participar deliberativamente da Assembleia, ok? Vamos lá, quem pergunta, aí foram elogios aqui que eu vou me permitir a não falar dos elogios, quem pergunta aqui, está aqui Marquinhos Marataízes, desejo saber como ficam os proprietários que são representados por outras pessoas utilizando uma procuração. Bem, como eu falei, a procuração tem 3 espécies, procuração expressa, procuração verbal e procuração tácita. Então, como a gente tem defendido aqui, no primeiro momento, as assembleias híbridas, para aquelas pessoas que vão estar presencialmente no ato, a gente continua prestigiando a investigação das procurações escritas, aquelas fisicamente no papel, aquelas procurações tangíveis, e as procurações verbais daquelas pessoas que se manifestam numa assembleia, outorgando poderes para uma outra pessoa em alto bom tom para que todos escutem. Então, as assembleias também prestigiadas. No mundo digital, eu vou reconhecer a procuração tácita desde o momento que eu outorgo para uma outra pessoa, eu entrego para uma outra pessoa a mídia, o login ou senha que o condomínio me deu para participar de uma assembleia. Se eu entreguei essa senha para alguém, esse login senha para alguém, eu estou fazendo o quê? Eu estou delegando a procuração tácita para essa pessoa. Então, esse modo de procuração, o modo de investigativo de procurações, eles ficam encaixados nesses 3 elementos de procurações presentes lá no artigo 656 do Código Civil. Eduardo Wilson, como se fazer a comprovação da presença? As plataformas hoje disponíveis fazem esse controle? Eduardo, muito boa a sua pergunta. Boa parte, sim, registram presença. Essa própria mídia que a gente está utilizando aqui para conversar com vocês, elas têm a presença de vocês registrada. A gente tem a presença de vocês aqui, essa presença fica aqui registrada nessa mídia. Mas eu não vejo essa mídia a melhor mídia. Eu nunca recomendarei que uma assembleia virtual aconteça da forma como a gente está conversando aqui, porque eu não tenho a menor noção que Eduardo Wilson, que é o nome que me apresenta aqui, é realmente o Eduardo Wilson conversando comigo. Eu não tenho essa menor noção. Eu não entreguei para o Eduardo Wilson, só para citar esse nome aqui, Eduardo, me desculpe, eu não entreguei ao Eduardo Wilson uma senha, uma mídia, que me dê certeza que realmente ele está falando, ou que ele outorgou uma procuração tácita para alguém. Se eu não tivesse certeza, realmente eu crio fragilidade para o ato. É por isso que, para uma assembleia acontecer de forma perfeita, Eduardo, a plataforma vai ter que entregar previamente para as pessoas. Eu penso o seguinte, uma convocação de assembleia, onde essa convocação fale, a assembleia vai ser realizada no dia 28 de maio. Para quem quiser se manifestar à distância, para quem quiser se manifestar da forma digital, terá que procurar a administração do condomínio previamente para pegar ali a sua senha e seu login de acesso para a manifestação à distância. Essa pessoa pega a sua senha e login, se comunica com a administradora ou com a administração interna do condomínio. Desde o momento que a administradora lhe deu, é a ferramenta que dá segurança
que aquela unidade está se manifestando de forma legítima. Se eu não fizer isso, eu sempre correrei risco, eu sempre ficarei na insegurança se efetivamente é o condômino que está se manifestando ou que delegou uma procuração tácita para alguém. É por isso, Eduardo, que eu sempre recomendarei um regramento para estabelecer os parâmetros e as ferramentas que deverão ser utilizadas nesse condomínio para dar legitimidade e segurança na realização dessa assembleia. Uma outra pergunta. Tem algum, quem se pergunta é Fátima Araripe. Tudo bom, Fátima? Prazer tê-la aqui novamente, sempre nos prestigiando, né? Um prazer tê-la aqui. Tem algum conhecimento de plataformas para fazer assembleias virtuais? Aqui no Rio está muito amador. Não, Fátima, não tem, né? Exatamente isso. A gente não tem ainda uma plataforma segura para a realização de assembleias virtuais. Tem muita gente fazendo pelo Zoom, né? Para quem não conhece, né? Zoom é uma plataforma de reuniões. Tem muita gente fazendo pelo Google Meets, que também é uma plataforma de reuniões, onde eu dou o link de acesso para alguém, essa pessoa vai e se manifesta, mas isso me parece ainda muito inseguro, né? Muito prematuro para a gente realmente reconhecer a presença das pessoas. Talvez naqueles condomínios pequenos, né? Se a gente for pensar num condomínio assim, não vamos ser tão radicais assim. Vamos pensar num condomínio de 5 unidades, né? De 10 unidades, vai lá, né? Que seja. E aí eu quero fazer uma assembleia 100% à distância, utilizando uma plataforma de Zoom, aonde eu estou vendo a pessoa. Para quem não conhece o Zoom, uma plataforma de reuniões, onde a câmera, né, possibilita que eu veja a pessoa. É meio como se fosse o Skype, né? Para quem está mais acostumado a uma ferramenta mais antiga, como se fosse o Skype, como se fosse uma chamada para o WhatsApp, uma chamada de vídeo, digamos assim, onde eu estou vendo a pessoa. Então, eu estou vendo o Marcelo ali, o rosto do Marcelo, sei que ele é proprietário do apartamento, então tenho total reconhecimento dele e fica alguém lá fazendo a ata da assembleia. Eu não chamo isso, Fátima, de assembleia virtual, né? Porque, para mim, o que acontece nesse momento é apenas o quê? É uma presença à distância, né? Nada mais é do que uma presença à distância. Não é aquela assembleia virtual que a gente pensa, né? Essa é uma assembleia onde eu estou vendo ali a cara da pessoa, né, o rosto da pessoa, o quê? Uma presença à distância, né? Então, se a gente tiver, aí eu volto naquilo que eu abordei, se eu tiver 100% de adesão dos condôminos para que uma assembleia possa acontecer dessa forma, né, via Skype, via uma ferramenta onde todo mundo se vê, onde todas as pessoas possam ver os rostos dela, eu tenho segurança que essas pessoas estão ali se manifestando, nessa presença à distância, essa é uma presença digital, uma presença à distância, eu posso muito bem realizar uma assembleia nesse sentido, aí não precisa de uma plataforma mais sofisticada. Agora, se eu tiver num condomínio de 100 unidades, 200 unidades, onde é impossível criar uma mídia no Zoom, né, ou no Skype, onde eu possa ver todo mundo ao mesmo tempo, eu crio uma segurança, eu preciso ter um sistema tecnológico mais sofisticado, e isso ainda não tem. Existem algumas empresas, principalmente em São Paulo, que estão desenvolvendo, estão aprimorando aquilo que já desenvolveram no passado, mas ainda não me foi apresentada uma ferramenta que dê total segurança jurídica na manifestação à distância, tá? Vamos lá. Quem pergunta... De novo, Fátima, né? Mas as convenções antigas não têm essa informação. Pode estar citado no regimento interno ao invés de convenção, como eu falei. A convenção de condomínio, as convenções, na maioria dos casos, né, das vezes, não proíbe a realização de assembleias virtuais, né? Se a convenção não proíbe, elas podem até acontecer, mas num formato, neste momento, híbrido, né? Nunca 100% digital. Para ser 100% digital, eu vou ter que ter pelo menos a autorização da convenção para que não haja, como eu falei, a violação ao direito de propriedade daquele alienado digital. Então, se o condomínio quiser fazer hoje uma assembleia virtual, se ele não tiver segurança da adesão de 100%, como eu falei, que ele faça um sistema híbrido, presencial e virtual, funcionando ao mesmo tempo e que tenha um regulamento estabelecendo os parâmetros para a realização do sistema virtual.
ok? Quem pergunta é Janaína Caldas. No caso de nem todos os condôminos possuírem acesso ao meio digital, a Assembleia poderá ser em parte presencial? Já falamos aqui, né? Aí ela fica no sistema híbrido, Janaína, como eu acabei de abordar aqui, acho que já foi abordada, essa pergunta acabou sendo contemplada nessa minha fala anterior, né? Janaína pergunta de novo, em meio ao distanciamento social que vivemos, qual seria a melhor forma de todos concordarem com a Assembleia Virtual? Pode ser feito pelo WhatsApp? Belíssima pergunta, Janaína. Sim, entendo que sim, né? Pode ser feita uma enquete, vamos dizer, vocês concordam com a Assembleia 100% virtual? Pode ser feita a indagação através de WhatsApp, pode ser feita a indagação através de correios eletrônicos, e-mails das pessoas, né? Que a pessoa se manifeste e concordam com a Assembleia 100% virtual, né? Ou eu posso, né, se eu quiser mais segurança ainda, distribuo embaixo das portas ali uma manifestação formal, uma base-sinal, que as pessoas possam se manifestar, e eu tendo adesão coletiva da massa, eu ganho segurança de fazer uma Assembleia 100% virtual, uma vez que todos concordaram com isso. Então, aí o modo de pesquisa, pelo WhatsApp, pelo correio eletrônico, eu posso admitir como sendo um modo que dê segurança ao síndico, se todos se manifestarem concordantes na realização da Assembleia 100% virtual, né? Eliane Dib, Liliane, prazer tê-la aqui, Eliane estava comigo há pouco tempo atrás, numa outra live que eu participei, então Eliane, né, muito obrigado por estar aqui também presente. Não havendo autorização para a Assembleia Virtual na convenção, não há possibilidade de criar uma cláusula no regulamento interno. Perfeito, perfeito, para 100% digital, Eliane, perfeito, né? Se não tiver na convenção do condomínio, não vejo como o regulamento interno possa dizer que a Assembleia será 100% digital. Não vejo. Eu teria que ter o permissivo na convenção para permitir o 100% digital. Então, o regulamento vai me servir para a Assembleia híbrida, né? Onde a Assembleia presencial ela se harmonize, presencial física, se harmonize com a manifestação à distância. Aí sim eu crio um regulamento para estabelecer como será o modus operandi, funcionamento da Assembleia digital, mas possibilitando que o condômino que queira se manifestar presencialmente, fisicamente, assim ainda o faça através do sistema híbrido. Então não vejo o regulamento como sendo o estatuto que possa estabelecer que a Assembleia possa funcionar 100% digital. Não é, a meu sentir, legitimidade, não é competência, melhor dizendo, não é competência do regulamento interno para isso, tá? Belíssima pergunta, Eliane. Tati Pararipe novamente pergunta: a renovação da certificação digital está sendo feita virtualmente com a certificadora por reconhecimento facial. Isso, né? A certificação digital, até por uma questão, né, de distanciamento que nós estamos vivendo, né? O ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação, que é o órgão, a autarquia que cuida dos regulamentos para certificações digitais no Brasil, né? Que cuida, né, do regulamento do ICP Brasil, do Instituto de Chaves Públicas, editou, e aí, né, aqui a ABAD funcionou muito bem nesse sentido, né? Foi uma ativista que fez uma nota técnica, né? Eu fui até o relator dessa nota técnica, desse pedido ao ITI, para que estabelecesse a possibilidade da certificação digital ser feita à distância, e o ITI se sensibilizou e editou uma norma que a certificação digital pode ser feita através de videoconferência, né? ou até para o reconhecimento facial. Então isso é para aqueles síndicos que estão com a certificação digital vencida, né? Estão com mandatos vencidos e precisa da certificação digital renovada. Então, há essa possibilidade sim, através de uma nova norma do ITI. Tá? Quem pergunta, a Rosane Perrota: como vai, Rosane? Prazer tê-la aqui. Muito obrigado pelo prestígio. Pode ter uma assembleia de reeleição de síndico por WhatsApp, tendo assinatura no livro de assinaturas depois, individualmente, pois a minha venceu em abril e, no meu caso, não aceitaram a assembleia virtual. Rosane, você já respondeu
no final a sua pergunta. E no meu caso, não aceitaram a assembleia virtual. Então, de forma alguma, faça assembleia pelo WhatsApp. O WhatsApp é a pior ferramenta do mundo neste momento, né? Aliás, por mais que seja útil para alguns condomínios, né? Eu sou aquela pessoa crítica desses grupos de WhatsApp para alguns condomínios que muitas pessoas utilizam para fomentar discórdia, brigas, etc. e tal. Parece aqueles grupos de família que às vezes até que vêm para harmonizar a família e desarmonizam a família em determinados momentos. Então, o WhatsApp, Rosane, de forma alguma, se o seu condomínio, as pessoas já se manifestaram, não aceitaram a assembleia virtual, espere então esse tempo de pandemia passar para que você faça sua assembleia. E não fique aflita, porque mesmo com o seu mandato vencido, o seu mandato, a sua gestão está reconhecida pelas autoridades públicas. Ela está sendo reconhecida pelos bancos, né? A FEBRABAN também, por uma atuação da Baixa nesse sentido, já editou uma nova FEBRABAN, para quem não conhece, Federação Brasileira dos Bancos, né? Ela editou uma nota na qual os bancos estão autorizados a aceitar a representação dos síndicos na assinatura de contas bancárias, mesmo com mandatos vencidos. Como eu falei, a Receita Federal do Brasil, através do ITI, reconhece a possibilidade do síndico renovar a certificação digital, mesmo com mandatos vencidos, né? Então, os síndicos hoje, que estão com seus mandatos vencidos, eles hoje se assemelham a pessoas que são gestoras de negócios, que é uma figura presente também no Código Civil. Eu falei isso, né, na minha primeira live, né, para identificar os síndicos que estão nesse momento com mandatos vencidos. Então, portanto, não há nenhum problema, né, na realização da Assembleia. Inclusive, até Rosane e demais, né, se esse PL 1179, que eu falei para vocês, for realmente sancionado pelo presidente da República, está lá, como eu falei, né, artigo X, que eu não me esqueci agora o número dele, né, poderá haver assembleias virtuais nos condomínios, né, em caráter emergencial, ou seja, transitório para estar na lei, é transitório, né, perene, em caráter emergencial, poderá haver assembleias virtuais nos condomínios, cuja o voto, a participação será chancelada com manifestação à distância. Parágrafo único desse dispositivo. Olha o cuidado do legislador agora. Né? Parágrafo único. Aqueles condomínios, para aqueles condomínios que não possuem possibilidade de realizar assembleias virtuais, os mandatos dos síndicos estarão altamente prorrogados até o dia 30 de outubro de 2020. Está lá no texto da lei. Então, se ela for sancionada pelo presidente da República, é assim que a lei virá, né, nos próximos dias. Então, todos os síndicos, aqueles condomínios que não têm condições de fazer assembleias virtuais, que não têm condições ferramentais, tecnológicas de realizar assembleias virtuais, ou que os condôminos não querem fazer assembleias virtuais, os síndicos vão estar com seus mandatos estendidos até o dia 30 de outubro, vai estar lá no texto da lei. Tá? Então, não se preocupe com isso nesse momento. Tá? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Quem pergunta de novo, Fátima Araripe. Fátima está perguntando bem. Em caso de assembleia para destituir um síndico em vigor, teria outra forma de escolha de outro síndico, considerando uma situação atípica? Essa é uma pergunta realmente de universidade, né? Essa é uma pergunta acadêmica, né? Ou seja, ela está diante de um condomínio, não sei se é hipotético ou não, se é caso concreto, né, ou não, ela está um condomínio que está na iminência de querer destituir um síndico. E qual é a outra forma de escolha do síndico considerando a situação em vigor? Bem, eu vejo uma certa dificuldade de destituir o síndico nesse momento, né? Porque para a destituição do síndico precisa de uma assembleia de condomínio. E para que a assembleia aconteça, né, ela tem que acontecer de modo ou tradicional ou de forma virtual. E aí, para acontecer de forma virtual, eu tenho que trilhar as premissas que eu apresentei para vocês aqui agora. Se nós tivermos 100% de adesão de fazer assembleia virtual, que assim o faça. Se não tivermos 100% de adesão, ela tem que estabelecer pelo menos de forma híbrida, né, para que isso aconteça. E aí, nós temos que aprovar um regulamento para que a assembleia possa acontecer. Então, a gente esbarra em complicações que começam a dar sinais
de dificuldades para você destituir esse síndico. Mas, Marcelo, né, não dá mais para ficar com ele. Esse síndico ele está flagrantemente lesando o condomínio, ele está cometendo atos ilícitos no condomínio, ele precisa ser destituído. Aí eu posso dar duas recomendações para você. A primeira é tentar destituí-lo judicialmente, né? Tentando apresentar ali uma comoção da massa condominial através de uma baixa-assinada, né? Onde você obtenha a maioria absoluta dos condôminos, né? Pelo que diz o artigo 1349 do Código Civil, que desejam a destituição desse síndico, e eu demando judicialmente, apresentando a impossibilidade, né, de realização de uma assembleia presencial nesse momento, por conta das medidas restritivas, e através dessa ação judicial, eu peço a declaração de afastamento desse síndico nesse momento. Tá? Essa é a recomendação número 1. Recomendação número 2, porque, Marcelo, judicializar isso, nosso judiciário, como é que vai acontecer, né? E se o judiciário resolver não acatar uma tutela, não me conceder uma tutela e a ação ficar aí anos para ser julgado, não vai me resolver o problema. Aí eu só vejo uma alternativa, Fátima, é só usado. Aí eu tenho que partir para a ousadia, eu tenho que partir para a coragem, e todas essas premissas cautelosas que eu apresentei para vocês, elas ficam nesse momento rarefeitas, né? Aí eu convoco uma assembleia virtual, né, dentro da mídia, que 1/4 de condôminos vai ter que fazer, porque eu vou ter que convocar a assembleia com 1/4 de condôminos para destituir esse síndico, né? Não é o síndico que vai convocar a assembleia, é 1/4 que vai convocar a assembleia, convoco a assembleia com 1/4, estabeleço qual é a mídia que vai ser utilizada e voto a destituição desse síndico. E aí esse síndico, faço a ata, esse síndico vai ter que discutir na justiça, né, se essa assembleia foi perfeita ou não. É um risco que se corre, uma vez que a gente vai estar tendo um ato que não está aperfeiçoado no mundo jurídico, eu vou correr o risco de uma anulação, mas é um risco que vocês vão correr para pelo menos frear o ímpeto de um malfeitor, né? Aí eu tenho que ser corajoso para tentar frear o ímpeto de um malfeitor e aí discutir judicialmente se a assembleia ela foi correta ou não correta. Aí é a coragem que vai ter que ditar os passos que serão trilhados nesse momento. Tá? Vamos lá, quem pergunta é Rejane. No caso de uma renúncia, o síndico poderá convocar a assembleia com envio digital por e-mail? Rejane, essa pergunta realmente é bem capciosa, porque mesmo que o síndico esteja com seus mandatos estendidos, a síndico não quer ficar, né? Marcelo, mas tudo bem, eu estou entendendo que eu não preciso fazer assembleia agora, meu mandato está estendido, sou um gestor de negócio, aqui, mas eu não quero ficar, eu não quero mais representar esse condomínio, não quero não ter mais dor de cabeça, né? Tem muita live acontecendo por aí, né? E em razão delas, tem muitas perturbações entre os condôminos, muita gente cantando na janela, muita gente gritando, muita gente dançando aqui nos apartamentos, está todo mundo confinado, então está tendo problemas demais que eu não quero lidar com isso, estou aqui renunciando ao meu cargo de síndico, né? E ninguém quer ficar, o condomínio não tem subsíndico, seja um substituto. Aí a mesma recomendação que eu dei a Fátima minutos atrás. Você está diante de uma situação sugênese gravosa nesse sentido, uma vez que nenhum condomínio pode ficar sem síndico, o Brasil não admite que um condomínio fique sem representação jurídica de um síndico, eu vou ter que convocar uma assembleia, né? E aí eu vou emitir o edital de convocação, pode ser por e-mail, sim, Rejane, mas eu até entendo que as duas formas são válidas, eu mando por e-mail e também mando por forma física, né? Eu encaixo as duas coisas nesse momento e faço uma assembleia em caráter virtual. Se o prédio até for pequeno, né, mesmo até contra as minhas recomendações primárias, eu posso até, de certa forma, fazer uma assembleia presencial, mas com todos os cuidados de higienização, com todas as recomendações, seguindo todos os protocolos de saúde que a gente tem sido apresentados, né? Como afastamento de cadeiras,
álcool em gel disponíveis no recinto, enfim, para que a Assembleia possa ser realizada, que seja eleito um síndico. Se o prédio for pequeno, pode fazer 100% virtual, de uma maneira emergencial, né? Para que pelo menos o condomínio possa continuar funcionando com um substituto a esse síndico que está renunciando. Tá? É bom que você sirva de um advogado, de alguém que possa dar orientações básicas nesse momento de realização de uma assembleia. Aí falou da renúncia do síndico, a faixa falou da renúncia do síndico, então já tratei sobre isso. Vamos lá, Cláudia Nunes, boa tarde, parabéns Marcelo pela palestra super esclarecedora. Você poderia repetir como o síndico deve proceder para implantar a assembleia híbrida? Repito, sim, Cláudia, sem o menor problema, né? Então, admitamos que eu não tenha a autorização da convenção do condomínio, então eu quero fazer a assembleia, pelo menos de maneira híbrido, que eu vou recomendar. A assembleia híbrida eu estou recomendando demais, porque ela vai ser o divisor de águas, ela vai ser o início do rompimento de uma cultura, o início da nossa familiarização com o mundo digital, com a assembleia híbrida. Só que eu vou prestigiar a assembleia presencial, né, dos condôminos, e vou criar a assembleia híbrida para permitir que quem quiser se manifestar à distância digitalmente assim o faça. Só que aí eu vou ter que aprovar, Cláudia, um regulamento para funcionamento dessa assembleia, uma vez que eu entendo que o síndico não tem o poder monocrático, como eu falei, estabelecer ele os parâmetros, ele os norteamentos, eles os liames para a realização dessa assembleia. Ele não tem esse poder, né? Então ele vai ter que aprovar, né, qual será o regulamento, qual será o modus operandi, qual será a ferramenta. Ele vai ter que buscar essa ferramenta junto com a sua administradora ou junto com alguém que lhe assessora tecnologicamente, qual é a melhor ferramenta, apresentar para os condôminos e criar o regulamento, né? A ferramenta vai ser essa, o modo de manifestação vai ser esse, o tempo de manifestação vai ser esse, aí você tem diversas situações que a gente pode apresentar, né? Eu já me deparei com situações em que é permitido o condômino já se manifestar desde o momento que ele é presente, desde o momento que ele recebe o edital de convocação, né? Então, desde o momento que ele recebe o edital de convocação, já pode manifestar. Eu gostaria de votar, tem chapa apresentada, eu quero votar no Marcelo para síndico do condomínio. Então, quando a assembleia presencial é aberta, já tem uma série de votos, já foram catalogados nas manifestações que foram feitas desde que a convocação foi distribuída, né? Então, mas esse modo não está na lei, né? Não está em lugar nenhum. Então, quem vai estabelecer esses parâmetros é esse regulamento, Cláudia. Então, é fundamental para que o síndico possa implantar, que ele tenha um regulamento democraticamente discutido pelos condôminos, senão ele vira, né, o autocrata dessa assembleia, ele vira a pessoa que vai auditar, que vai conferir, que vai dar legitimidade, e a gente corre o risco de uma situação de alegação de alguma improbidade que pode ser, algum favorecimento que possa acontecer e uma anulação pode vir pela frente, tá? Vamos lá. Aí, agradecimentos. Haveria possibilidade de fazer uma assembleia que durasse uma tarde inteira? Quem pergunta é a Fátima. Aí moradores apareciam na assembleia um de cada vez. Isso para condomínios pequenos. O problema é pagar uma administradora. Eu não vejo necessidade de fazer uma assembleia durar uma tarde inteira. A assembleia tem que ter... A assembleia, gente, mesmo virtual 100%, talvez a pergunta da Fátima, ela me remeta até a considerações que eu não tratei na palestra, mas que não são importantes serem ditas, né? Uma assembleia, mesmo que a assembleia virtual 100% venha a ser realizada, alguns atos solenes vão continuar tendo que acontecer, tipo eleger um presidente da assembleia, a ordem do dia dessa assembleia, eleger um secretário que vai lavrar a ata dessa assembleia. Esses são elementos que vão continuar acontecendo, são protagonistas, são atores que vão continuar acontecendo. Então, uma assembleia tem que ter início e fim, né? E quem vai determinar esse fim, né, quando as deliberações se encerrarem, é o presidente da assembleia. Então, eu não entendo uma assembleia aberta, né, sem que haja alguém que conduza essa assembleia, sem que haja um controller dessa assembleia,
que é o presidente assessorado por alguém, que seja ou não da administradora, mas assessorado por alguém. Então, uma assembleia aberta ela é impossível de ser feita. Aliás, né, não é no mundo digital, mas é importante que a gente diga isso, que muita gente continua fazendo muita confusão. Principalmente naquelas assembleias, a gente precisa de quórum qualificado, né? Admitamos, eu quero alterar uma convenção de condomínio, convoco uma assembleia, para quem não sabe, a maioria sabe, para alterar uma convenção de condomínio precisa de 2/3 dos condôminos, aí convoco uma assembleia para alterar a convenção do condomínio e não tenho os 2/3 dos condôminos presentes na assembleia. Então eu vou deixar o livro de presença, então a assembleia vai ficar em aberto, vou deixar o livro de presença para bater de porta em porta, para todo mundo assinar, né? Até atingir 2/3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou que esse tipo de artimanha é ilegal, tá? Eu não posso ficar pegando assinaturas após a eleição da Assembleia. A Assembleia tem que iniciar e fechar. Não conseguiu o quórum? Paciência, tá? O máximo que pode acontecer, essa é a minha recomendação, é deixar a Assembleia em caráter, como acontece nas SAs, nas sociedades anônimas, é deixar a Assembleia em aberto, em sessão permanente. O que é isso, Marcelo? Né? Eu sou o quê? Nesse mesmo exemplo, né? Fiz uma assembleia para alterar a convenção do condomínio. Não atingi naquele momento 2/3 dos condôminos, né? Não atingi, então o presidente da assembleia falou assim, então a assembleia vai ficar em sessão permanente. O que é isso? Nós vamos, hoje é dia 21 de maio, nós vamos então retomar os trabalhos no dia 28 de maio. Vamos editar uma nova convocação de assembleia para prosseguir com os trabalhos em sessão permanente no dia 28 de maio. Então, todo mundo é convocado para estar na Assembleia dia 28 de maio. Quem já votou no dia 21 de maio não precisa estar presente e o seu voto continua sendo considerado. Aí eu vou esperar no dia 28 de maio, né, um grupo de conosco para engordar aquele coro, engordar aquela manifestação para atingir 2/3. Né? Mas o ato vai estar todo ele legitimado, né? O ato vai estar todo ele auditado ali com os parâmetros de funcionamento de uma assembleia tradicional. Então, não é pegar o livro de presença e pegar a assinatura de porta em porta, é fazer uma assembleia com sessão permanente, né? Onde eu volto no outro dia para tentar terminar aquela deliberação com outras pessoas. E aqueles votos que já foram dados na semana anterior, já estão ali votados, a pessoa nem precisa descer de novo, já estão ali computados, entenderam? É assim que se faz para ter legitimidade nesse tipo de assembleia, que onde as deliberações não são feitas no mesmo ato. Tá? Vamos lá, quem pergunta aqui, Janaína, como aprovar regulamento de assembleia híbrida com a assembleia presencial suspensa? Né? O regulamento pode ser distribuído às unidades e como podemos obter a concordância ou não do condômino? Janaína, essa é uma grande dificuldade que a gente esbarra nesse momento. É por isso que para que a assembleia híbrida possa acontecer de uma forma segura, mistério se faz que tenhamos uma assembleia presencial prévia. Né? Não há como a gente, nesse momento, pegar a aquiescência, né, de uma assembleia, de um regulamento de uma assembleia híbrida, sem que eu tenha segurança de que 100% vão aderir. Né? Se você tiver, Janaína, 100% de adesão, ótimo, faça, menor problema. Não tendo, né, a recomendação é esperar que a assembleia presencial possa acontecer e aí sim eu aprovo esse regulamento para que eu tenha segurança na relação das assembleias híbridas daqui para frente. É ter resiliência e ter paciência nesse momento. Né? Cláudia Nunes, obrigado, Marcelo. Só para concluir, esse regulamento precisa de aprovação de 100% dos condôminos? Não, regulamento interno não precisa de quórum qualificado, Cláudia. Eu posso aprovar esse regulamento de assembleia, a maioria simples dos condôminos, não precisa de 2/3 e nem precisa de unanimidade, a maioria simples dos condôminos pode aprovar esse regulamento. Então, se eu convocando uma assembleia para aprovar o regulamento de funcionamento da assembleia
com manifestação à distância, maioria simples é que vai votar nesse regulamento, não há necessidade de quórum qualificado. Boa pergunta que você fez, né? Paulo Heitor, meu amigo Paulo Heitor está aqui, né? Obrigado, Paulo Heitor, pela presença, um prazer tê-lo aqui, né? Brilhantando, nossa senhora, que prazer vê-lo aqui, Paulo, né? Grande amigo, grande irmão, muito obrigado. Fátima, última pergunta, não, tem outras perguntas aqui, né? Seria para evitar aglomeração, o presidente, secretário com máscara e a distância mínima de 2 metros? Sim, né? Se vocês em algum momento tiverem segurança de fazer uma assembleia presencial em algum condomínio pequeno, né, onde isso pode ser possível, o espaço é grande, que seja assim, né, cumprindo todos aqueles protocolos de segurança que vocês já foram apresentados, né? A máscara, sim, necessário, com certeza. Espaçamento entre cadeiras, sim, de 2 metros, com certeza. Álcool em gel disponível, sim, com certeza. Porque a gente sempre está, num mundo hoje onde cada vez mais nós somos vistos, nossos atos são vistos. Então, a gente pega uma pessoa, né, que eventualmente filma essa assembleia e vê que esses protocolos não são atendidos, alguém é acometido pelo novo coronavírus nesse condomínio e alega que isso aconteceu porque a assembleia aconteceu de forma irresponsável, né? Então, a primeira coisa é não fazer, né? A recomendação básica é não fazer assembleia presencial para não corrermos o risco de uma contaminação nesse condomínio e amanhã o síndico ser responsável por isso e convocou a assembleia presencial. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério, né? Os síndicos, eles estão recomendados a não fazer assembleias, não é porque o síndico é autocrata, não é porque o síndico é previdente, porque está atendendo aquilo que as autoridades públicas de saúde estão recomendando. Então, é por isso que ele comete esse ato discricionário na organização das assembleias presenciais, né? Agora, nesses condomínios pequenos, nessas demandas que a gente viu aqui, síndico renunciou, não quer mais ser síndico do condomínio, né? E eu preciso de um outro síndico, e ninguém concorda em fazer assembleias virtuais, não há 100% de assembleias virtuais, meu Deus, como é que eu faço para ter um novo síndico, o condomínio está acéfalo? Aí eu vou ter que realmente fazer uma presencial com todos esses cuidados para seguir os protocolos e evitar que alguém possa alegar que houve irresponsabilidade e contaminação em massa, porque não houve os cuidados necessários nesse momento, tá? Quem pergunta aqui é Catarine Ramoa. Gostaria que ele colocasse pontos que ele entendesse serem possíveis na nulidade de uma assembleia virtual, né? Ou seja, nulidade de uma assembleia virtual, já falamos aqui, né? Não tendo autorização da convenção, preciso de 100% dos condôminos nesse momento, né? Se eu não tiver, o condômino que não quis, ele invoca lá o inciso 3 do artigo 1335, esse é o argumento que ele vai utilizar, está sendo violado o seu direito de participar e deliberar na Assembleia, uma vez que ele é um alienado digital ou não reconhece essa forma de manifestação como sendo forma correta, ele busca anulação da Assembleia, né? E colocasse os riscos da prorrogação do mandato, paralisação na Assembleia Virtual, já falamos aqui dos riscos de uma prorrogação do mandato do síndico, né? No caso concreto de síndico profissional que faleceu, a convenção determina que deve-se convocar nova Assembleia neste caso. Então, a gente está na mesma urgência, já fomos dito aqui, de síndico que renunciou. Síndico que faleceu, vai ter que convocar a Assembleia, né? Porque a gente precisa ter um novo síndico. Se a gente tiver segurança da Assembleia sendo realizada de forma 100% virtual, que assim o faça. Se não tiver, que faça presencial com todos esses cuidados, né, que a gente tem observado. Eu tenho até dito, hoje me fizeram uma consulta de um prédio grande, que o síndico faleceu, por incrível que pareça, né? Foi o falecimento de um síndico, não sei se é isso o caso, acho que não, né? Prédio grande, 400 unidades em Campo Grande, que o síndico faleceu. Aí me perguntaram, Marcelo, como é que eu faço, né? Aí aquela pergunta de universidade, pós-graduação, né? Essa pergunta de pós-graduação, prédio de 400 unidades, síndico faleceu, o que faz? Eu falei, olha, complicado, né? Fazer assembleia presencial, prédio de 400 unidades, você pode ter uma pandemia, né? Uma contaminação. Em Campo Grande, que é a segunda, acho que hoje é a primeira maior região, a primeira ou a segunda região em contaminação,
no Rio de Janeiro, você fazer uma assembleia presencial em Campo Grande, um prédio de 400 unidades, você está correndo o risco de amanhã alguém invocar uma irresponsabilidade, ver com uma ação civil em cima do síndico, porque contribuiu com uma contaminação em massa, coronavírus se alastrou no condomínio, que eu não recomendo. Mas se há necessidade de realmente convocar, o que eu orientei para esse condomínio? Nesse momento a gente tem que ser criativo, gente, não adianta, né? Até que, mesmo que essa nossa criatividade venha esbarrar amanhã em algum tipo de decisão judicial contrária, mas a gente tem que sair de uma situação como essa. Não dá para falar, não dá para fazer e ponto final. Não, o síndico faleceu, com a possibilidade que eu falei, faz o seguinte, pede para que as pessoas, quem me perguntou foi um colega de uma administradora, né? Pede para que as pessoas apresentem suas chapas, faz um comunicado dizendo que quem quer ser síndico apresente a sua chapa, né? E aí, né, dá um tempo aí de uma semana para a apresentação das chapas, né? Então apresentou, admitamos que tenhamos 2 chapas, está lá síndico fulano, conselho fiscal, né, Beltrano, ok, vou colocar, apresento essas chapas numa convocação e coloco uma urna. Coloco só isso como ordem do dia e coloco uma urna. E fala assim, não vai ter, porque eu não posso mudar para sugerir essa maneira virtual num condomínio de 400 unidades, né? Sem ter regulamento próprio para isso, sem ter convenção autorizadora, não dá. Então, coloque uma urna, diga aqui, a quem quiser votar na chapa 1, coloque assim na urna, fica uma pessoa só fiscalizando a urna, devidamente com a máscara, devidamente ali preparado, e as pessoas têm, olha, vocês têm no dia tal até a hora X para votar na chapa. Então a urna está lá disponibilizada, vota na chapa e depois, né, é eleito esse presidente, que vai ser a pessoa que vai monitorar, né, a coleta dessas urnas e depois, né, essa urna é aberta para que haja a apresentação da decisão. Essa foi a alternativa que eu apresentei para sair de uma situação dessa num prédio enorme de 400 unidades, onde um síndico faleceu. Se ela vai ser reconhecida pelo judiciário, não tenho a menor ideia, mas é um momento que a gente tem que ser criativo para que pelo menos o condomínio possa andar até que alguém venha discutir no judiciário se essa recomendação que eu dei, ela realmente foi correta ou incorreta, mas foi uma ousadia que eu acabei praticando no dia de hoje, tá? Pessoal, encerraram essas perguntas, né? Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado para quem me ouviu, né? Para quem esteve presente, está ainda presente, para as perguntas que foram feitas, pelo tempo dedicado por mais essa live. A ML está aqui de portas abertas para vocês e a gente brevemente vai apresentar aí um novo episódio, 4º episódio da nossa live. Aqueles que tiverem dúvidas ainda, clientes ou não da ML, podem nos procurar, podem indagar, podem manter contato conosco, que será um prazer tê-los e será um prazer resolver os problemas que vocês forem apresentando, porque a gente está aqui administrando realmente com seriedade e com a preocupação de atendê-los em todas as demandas que esse momento difícil tem nos apresentado, tá? Uma boa tarde e um prazer para vocês, tá? Um grande abraço.